Claro, a fase adolescente, ela é a fase mais complicada que a gente tem no nosso ciclo de desenvolvimento como humano. Porque é uma fase em que a gente fica na dúvida, né? A gente segue os nossos pares ou os nossos pais. E tem muito aquele lance de... Os pares são aqueles amiguinhos nossos, né? Da nossa idade, que estão ali junto na escola, que a maior parte do tempo a gente passa com eles, né? Ou o que os nossos pais nos ensinam, nos trouxeram. E é muito interessante porque é uma fase em que é conhecida, né? A fase da aborrecência, né? Eu lembro que meus pais falavam, ai, essa fase, quando comentavam alguma coisa assim, né? Essa fase é a fase da aborrecência, não respeita, só quer ficar no canto deles, não quer falar nada, tem vergonha da gente como pai ir buscar na porta da escola, tem vergonha de fala pro pai parar o carro lá na frente, porque eles estão nessa indecisão. A gente diz, eles estão procurando um nicho para se encaixarem, porque o mundo exige assim da gente, né? Que a gente tem que ter lugares determinados para a gente estar, para a gente habitar. Então, um exemplo, eu sou pobre, então eu devo me vestir como tal, eu preciso estudar numa escola como tal, me caracterizar em tal. Eu sou adolescente, eu preciso falar a linguagem do adolescente, porque senão eu sou careta, eu estou fora. Então é uma fase em que eles ficam ali naquela dúvida, né? Eu sigo o que os meus pais me ensinam, e nem sempre são pais, né? No sentido da palavra pais, né? Que geraram ali, né? Os tutores mesmo, mas a gente coloca pais ou pares. E os pares da escola, da mesma idade, que falam a mesma linguagem, que estão nos jogos virtuais, que então estão nos encontros na rua, nas comunidades, né? Comunidades virtuais, comunidades presenciais, nos grupos. E é muito complicado e a gente entende que quando eles não seguem o que os pais dizem, eles estão numa desobediência, numa rebeldia. E nem sempre porque de fato eles querem fazer aquilo intencionalmente, mas porque é mais próximo a eles seguir os pares. Porque a idade é o que eles convivem ali. Se a gente parar para pensar quanto tempo eles ficam na escola, quanto tempo os nossos filhos, e nessa fase adolescente, ficam com a gente. Quanto tempo eles passam conosco, né? Então tem essa questão muito de o maior me diga com quem mais tempo você fica, que eu te direi quem você está copiando. É claro, a gente como pai quer que o filho fique com a gente ali, né? 24 horas por dia, mas não. Talvez não seria tão saudável, né? Estar ali, porque eles precisam se desenvolver. E o desenvolvimento, ele tá ali pautado na integração, na interação com outras pessoas. E a gente vê que às vezes fica uma coisa muito fora da régua, né? E eu não falo de régua de parâmetro, mas da régua de igualdade. Adolescente, e a gente vai considerar adolescente, tá? A partir dos 10 anos de idade, né? Adolescente de 10 anos de idade que tá tão acostumado com adulto que é um adulto num corpinho de criança. E isso fica um pouco fora. A princípio parece ser bonito. Fica bonito, né? Poxa, aquela criança fala que nem um adulto. Olha a coerência da forma que aquela criança fala. Olha como que ela se posiciona. Olha o pensamento, né? A forma de expressão. Mas será que aquilo está fazendo bem para aquela criança? Qual que é o curso natural daquele adolescente? Estar entre aqueles que são semelhantes. Mas tudo isso, né, chega a ser complexo se pra gente, como adultos, né?
como pais, para entender, né, o que aquela criança uma criança, né? Mas o que aquele adolescente está passando? O que passa na cabecinha dele, dela? O porquê que eles preferem se esconder do que se abrir com a gente mesmo, os pais, né? É justamente por isso. É a fase mais complicada do desenvolvimento. Porque tem esse lance de decisão. Se a gente pensa que a fase de que a gente precisa decidir, ou que a fase mais difícil é a fase da passagem da adolescência para o mundo adulto, eu diria que não. Porque a passagem da adolescência para o mundo adulto é um lance de, poxa, agora eu vou responder pelos meus atos. Agora eu sou maior de idade. E ali vai continuar se decidindo, fazendo escolhas e obrigações. Agora, na fase da adolescência, você está saindo de uma idade em que você tem o amparo e o apoio dos teus cuidadores, dos teus tutores. E você está entendendo o mundo. Não que alguém diga assim, olha, agora você tem 12 anos e agora você está adentrando essa fase do seu desenvolvimento, que é a fase da adolescência. Ninguém avisa isso para a criança. Nas meninas, né, e no desenvolvimento biológico, né, corporal, já é mostrado, né? São transformações que vão acontecendo no menino também, mas acho que isso fica mais evidente nas meninas, sabe? Pelo que eu acompanho. Mas tem isso, claro, também nos meninos, né? Então não é avisado para eles, olha, você tá com 17, você vai fazer 18 anos e os teus 18 anos agora você tem responsabilidade, você precisa assumir que você agora já é um adulto. Não, e pro adolescente não é avisado isso. As coisas simplesmente vão acontecendo. As cobranças aparecem. E são cobranças que são sutis, mas que ao mesmo tempo que são tão sutis, elas são marcantes e exigentes. Tem o lance de que o adolescente ele precisa usar um determinado tipo de roupa, usar um determinado tipo de tênis, ele precisa falar uma determinada linguagem para ser aceito num grupo. E isso não vem avisado para ele a partir dos 10 anos, ou a partir quando você fizer 11 anos, você é um adolescente. Quando você fizer 12 anos, você vai ter que passar a falar dessa forma. Não. Simplesmente a gente tem essa cobrança velada, essa cobrança silenciosa. E isso, imagina, pra gente, como adulto, isso de uma forma tão... chega a ser tão cansativa até para pensar. Imagina pro adolescente, né? Para essa criança que ela ainda não tem toda essa estrutura e nem toda essa maturidade. Mais do que maturidade, ela não tem essa base mental e nem afetiva para lidar com essa situação. E a importância que nós, como pais, precisamos, talvez, né? E eu digo talvez porque pode ser que você encontre outro método, outra forma de auxiliar o teu filho adolescente, né? Mas às vezes é preciso a gente voltar a ter essa idade. Então, eu percebo muito isso no consultório, né? Poxa, eu preciso me interagir, perdão, eu preciso me integrar e interagir, né? A interação vem depois dessa integração, mas eu preciso me integrar da linguagem que esse adolescente está vivendo para que eu consiga acessá-lo. Então, por exemplo, eu tenho um adolescente que fala de jogos e que os jogos chegam a ser tão reais, né? Assim, tão reais. Trazem uma necessidade, sabe, real, para que aquele adolescente viva aquilo. E eu preciso me inteirar. Então, a princípio, eu ia atender esse adolescente específico e
poxa, as primeiras vezes que nos encontramos, era ele me explicando sobre os jogos, o que que ele fala, como ele fala, qual que é o linguajar que eles se entendem. E aí, quando eu ia atendê-lo na próxima semana, um dia antes, eu me atualizava de tudo aquilo para que eu chegasse lá para falar com ele. E muitas vezes eu, com ele que eu digo, né? Mas no caso, nesse caso específico, uma menina. E inclusive, né? Isso é muito engraçado. Parece muito besta. Mas a minha roupa tinha que ser. Não porque ninguém me exigia, tá? Que fique bem claro, né? Não que me exigiam a roupa. Mas eu me sentia meio que na obrigação. Mas uma obrigação assim, gostosa, porque ia me dar ia me possibilitar um acesso mais próximo com aquela adolescente. Então, como que eu ia conversar com ela, passar boa parte do tempo ali, numa interação com ela, numa conversa, eu ia com uma roupa parecendo uma mãe. De fato, eu tenho idade para ser mãe dessa adolescente, mas parecendo uma mãe. Não que a mãe causasse ali uma aversão àquela adolescente, mas causava uma figura de autoridade. E ela não estava querendo ali se abrir com uma figura de autoridade. Ela estava se sentindo à vontade quando eu estava na mesma altura que ela. Então até minha forma de vestir, minha forma de roupa. Eu ia que nem... E foi engraçado isso, porque algumas vezes eu postei, né? Indo atender adolescentes. E eu recebi pessoas... Se estavam criticando ou apenas fazendo comentário, ok. Isso não vem ao caso. Mas, nossa, com essa idade se vestindo que nem uma adolescente, sim, eu vi a necessidade e vi o efeito que isso causou. A proximidade que teve minha com aquela adolescente pela minha roupa, pela forma que eu usei o brinco, por onde eu coloquei, em qual dedo eu coloquei o anel. Isso me trouxe uma liberdade e trouxe uma integração antes de que eu tivesse uma interação e ela tivesse uma interação comigo. E por isso que eu digo que muitas vezes nós como pais, como que é importante, às vezes a gente... Por isso que eu falo às vezes, tá? Porque há casos e casos, tá bem? Mas o quanto que é importante a gente voltar para essa idade. E veja que voltar para essa idade não é nós sermos vistos como um outro adolescente. Porque aí entra o lance de dizer, mas aí, Amaina, eu não vou ter o respeito de pai, eu não vou ter o respeito de mãe. Não, você vai ter. Você voltar a uma idade, ou falar a linguagem, ou ter essa... transitar nessa fase não está tirando o teu respeito como pai e mãe, porque a gente não está falando de permissividade, de você permitir tudo, dizer sim, possibilidade. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de acessibilidade, de você acessar esse adolescente mesmo estando em outra fase da tua vida, mesmo estando numa fase adulta, mesmo estando numa fase de terceira idade, não importa. A gente não está falando de permissividade, estamos falando de acessibilidade, para que a gente tenha uma interação com esse adolescente e ele não seja pra gente um adolescente que se feche pra gente. E que aí o ponto de apoio dele, ou o porto seguro dele, seja um quarto. E seja 4 paredes. E seja o celular, porque é no celular que ele encontra os pares. Mas ele precisa de pais. E não são pais. E aí muitas vezes eu entendo que chega no meu direct ou no meu WhatsApp, ou até presencial mesmo, né? Pais que falam, Maina, mas quando você diz que a gente precisa falar, porque eu já disse isso algumas vezes em outras reuniões, né? Com os pais, e eu falo, a gente precisa falar a linguagem deles, pelo menos por um momento, para que a gente consiga acessá-los. E eles dizem, poxa, Mayra, então é assim, eu com 40 anos, eu com 50 anos,
vou ficar falando a fala deles, vou responder da mesma forma, vou fazer o que eles fazem. Não, não é isso. Lembra que a proposta, né? Eu como psicóloga que atendo os seus adolescentes, os seus filhos, vossos filhos adolescentes. Eu como mãe também, e eu considero o meu como um pré-adolescente, né? Já está com 11 anos. A gente não está falando para voltar e ficar nesta fase, mas para a gente se permitir estar ali, para que se mostre a eles que nós somos os melhores amigos deles. E que não é aquele amigo que vai aceitar tudo, ou aquele amigo que vai permitir, aquele amigo que vai fazer junto com eles, mas é um amigo que vai estar ali para dar a mão de uma forma direcionada. A gente tá junto, a gente tá andando junto, a gente tá vendo junto. Eu tô com você, eu estou aqui para te mostrar que eu tô do seu lado, que eu sou seu amigo, mas para te direcionar, porque eu já estou em outra fase. Eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu sou um adulto e que tô aqui para te mostrar com as experiências da minha vida o que eu já passei por esta fase, como eu lidei, e que talvez, e a gente pode falar isso, porque eu hoje posso dizer que meus pais, minha mãe e meu pai me auxiliaram da melhor forma como que eles enxergaram que podiam fazer por mim na minha adolescência. Mas eu posso dizer com toda a certeza que eu, como mãe hoje, vejo meu filho adolescente e atendo outros adolescentes com uma visão totalmente diferenciada dos meus pais. E tudo bem, isso não tem problema algum, porque lá a gente tinha acesso a outros tipos de conteúdo, ou o nosso acesso ele era muito mais restrito do que hoje. E hoje a gente tem informações 24 horas por dia, por um aparelho, né, de celular, de notebook, de TV, a gente consegue acessar, né, os nossos filhos, os nossos adolescentes conseguem ter acesso a coisas que naquela época precisaríamos de um bom tempo para alcançar. E tudo bem, mas é por isso que nós, pais dessa geração, precisamos, e eu digo que é uma necessidade a gente voltar a essa fase. E veja bem que eu não vou usar a palavra regredir, porque regredir parece que a gente está deixando a perder o que a gente já conquistou. Então, eu falar, eu regredi para a fase infantil, eu regredi para a fase adolescente. Então, parece que eu estou deixando toda a minha história e toda a minha vivência e toda a minha experiência de adulto para lá. E não é isso. É eu voltar, é eu visitar essa fase, porque tem uma coisinha minha, um filho meu, um pedacinho meu que está transitando nesse momento e que precisa de um auxílio. E será que eu vou aceitar o auxílio dos pares, dos outros adolescentes que estão com eles, para auxiliá-los, sendo que os outros adolescentes também não conhecem, porque estão vivendo agora. Então a gente que já passou por essa fase, a gente como pai, como tutor, como avô, avó, tio, tia, professor, profissionais, a gente precisa estar integrado para interagir com com esse grupo, né? Com essas crianças, né? São crianças, mas que estão transitando nessa fase da adolescência. Então eu acho que assim, é muito interessante, né? Claro, eu poderia aqui trazer muito mais conteúdos não, compartilhar com vocês, né? Casos que acontecem assim no consultório que eu fico assim abismada, sabe? Que eu com a idade que... Tudo bem que eu me considero assim que eu era um pouquinho mais lentinha, sabe? E tudo bem, tudo bem. Tudo bem, isso não...
E aí eu falo tudo bem por quê? Porque tem gente que fala, mas eu também, e aí faz até aquela cara assim, eu também, poxa. Não, não é poxa. Cada um, e a gente tá aqui, estamos todo mundo junto, e o importante é que a gente tá em movimento, e tomara, né? A gente torce e faz de tudo para que o nosso movimento seja ascendente, e não tem problema. A gente às vezes fazer esse espiral e voltar e lembrar e vivenciar que tudo bem, nossa adolescência foi um cocô. Ou teve adolescentes que viveram muito bem e consideram que viveram mesmo de verdade, e ok. É, mas é engraçado porque quando hoje eu deparo com determinados adolescentes, né, em situações do consultório, eu faço essa comparação assim, né? Eu viajo e falo, meu Deus do céu, como que será que eu, com essa idade, pensava dessa forma? Construía essa ideia dessa maneira? E é muito interessante, né? É... Mas é isso. A gente vai fazer uma pausinha agora. E aí, daqui a pouco eu volto pra gente falar mais sobre como nós, pais, podemos falar com os nossos filhos numa linguagem que eles entendam, mas que eles sintam que nós somos autoridade. E aí a gente vai fazer uma pausinha agora, tá bom? Muito obrigado por terem ficado até agora. Até mais, beijo!